tudo bem? Eu sou a Ana e você está na Árvore dos Contos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a leitura, as minhas impressões de leitura sobre o livro O Garoto que Seguiu o Pai para Auschwitz. Esse livro tem uma história impressionante sobre esse período da Segunda Guerra Mundial. Já adianto que não é mais um livro sobre o Holocausto, ele tem características que vêm a acrescentar. Foi um livro assim que realmente me tocou bastante e que foi uma leitura muito enriquecedora. Bom, esse livro foi publicado agora em 2019 pela editora Objetiva. O autor é o Jeremy Dronfield. Esse autor, ele é um ex-arqueólogo, ele é biógrafo, romancista, historiador, e todos esses atributos trouxeram algo muito interessante para a forma como esse livro foi, vamos dizer, construído. Primeiro que esse livro conta a história de Gustav e Fritz, Gustav é o pai e Fritz o filho. Esse filho não é tão menino assim, ele tem 14 anos na época que essa história inicia, já é um rapazinho, vi até que na edição portuguesa, essa é uma edição nacional brasileira, na edição portuguesa o livro está O Rapaz que seguiu o pai para Auschwitz. Acho que foi mais interessante até do que o garoto dá um ar de menino. Então esse livro vai contar a história de Gustav e de Fritz. Gustav tinha 53 anos na época em que essa história dá início. Ambos moravam em Viena, na Áustria, uma família de judeus. Gustav um estofador, esse era o ofício dele. Ele era casado, tinha 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. E nós sabemos historicamente que na Áustria, em 1938, houve a anexação da Áustria ao Terceiro Reich. Em 1939 começaram as deportações, que era o envio das pessoas, dos judeus, na sua grande maioria, aos campos de concentração, trabalho e extermínio. E Gustav e Fritz foram os primeiros judeus da Áustria a irem para um campo de concentração. Tem mais esse fator histórico aqui. Gustav, durante todo esse período em que ele ficou prisioneiro, ele escreveu de forma secreta um diário. Nem o filho, nem Fritz sabia desse feito do pai. O pai foi de alguma forma escrevendo ali para manter a sua sanidade, foi escrevendo, e nem Fritz sabia disso, só soube depois. O autor, ele, para compor esse livro, ele aproveita esse diário, mas esse livro não está escrito em forma de diário, ele aproveita ricamente esse diário, mas ele faz minuciosamente uma pesquisa documental, e através também de relatos de sobreviventes, e com isso ele traz informações muito ricas. Então você vai lendo a história dos dois, é uma história verídica, então no livro você vai acompanhando essa história e por diversas páginas o autor vai acrescentando outros fatos para enriquecer, melhorar a compreensão, contextualizar o que estava acontecendo naquele momento ou como as coisas funcionavam naquela época. Então achei assim que isso me chamou a atenção, que essa pesquisa detalhada, minuciosa, feita pelo autor,
trouxe, né, um enriquecimento muito grande, né, a leitura, tornou o livro, trouxe uma profundidade maior a esse livro, que não... É lógico que toda a experiência de um sobrevivente é muito intensa, mas acrescida dessa pesquisa feita pelo autor, isso não é cansativo. Aliás, o livro em nenhum momento para mim ele foi arrastado, cansativo. Ele traz, apesar de ter momentos muito pesados, né, não é uma leitura fácil, mas é um livro assim de uma escrita fluida, né? É um livro assim fácil de ler em termos de escrita, né? Muito clara, muito fluida. Então o livro vai contar a história, né, a experiência dos dois, de Gustavo e Fritz. O que tem de diferente aqui, né? E que chama muito a atenção é o tempo que Gustavo e Fritz ficam prisioneiros durante a Segunda Guerra. Normalmente, a grande maioria dos livros, e na verdade dos sobreviventes do Holocausto, eles pegaram esse período, né, de experiência em campos de concentração, mas no final da guerra. E Gustavo e Fritz foram deportados em 1939. A guerra acabou em 1945. Eles ficaram por mais de 5 anos vivendo essa experiência tão dolorosa, tão violenta, tão intensa, em todos os sentidos, de todas as formas, né, de privação. É inacreditável pensar que eles conseguiram sobreviver por tanto tempo em condições tão adversas. Então é um livro que fala muito de resiliência, né? Fala muito de amor, de parceria, né? Mas a resiliência está presente, né? As duas coisas, uma complementa a outra, né? Para que essa sobrevivência ocorresse. Impressiona muito, né? A gente sente com a leitura avançada o quanto isso foi longo, o quanto isso foi intenso, né? É muito tempo, 5 anos, né? É algo que chama muito a atenção, realmente, a gente pensar 5 anos prisioneiro num campo, sabendo, quem já leu algum livro, né, sobre o Holocausto, as barbáries que ocorriam naquela época, e pensar que eles dois juntos permaneceram, né, durante esse período, né? E como o título, né, traz, né, o garoto que seguiu o pai para Auschwitz, há um determinado momento aqui na vida deles, onde há uma determinação para que Gustavo, o pai, vá para Auschwitz. Mas essa determinação é só para Gustavo, né? E essa ordem de ir para Auschwitz era já sentida como algo negativo. Haviam boatos de que Auschwitz era um lugar ruim, de que era uma praticamente sentença de morte. Há até uma conversa de uma pessoa com Fritz, que era uma pessoa que ajudava muito Fritz no local em que ele estava, e ele diz para Fritz, né, esquece teu pai. Esquece teu pai para você poder sobreviver, né? E o quanto que isso era impossível para Fritz, né? Deixar o pai para pensar em sobreviver. E isso envolvia uma decisão, né? Seguir ou não o pai para Auschwitz, né? E se ele iria conseguir seguir o pai para Auschwitz, né? Eles passaram, Gustavo e Fritz, por diversos campos de concentração. Na primeira, né, quando houve a deportação, eles foram para a Alemanha, né, para Buchenwald, né, mas depois foram para outros campos, né, e a cada campo uma nova adaptação, novas condições, né, lidar com novos SS, né, que eram os soldados, né, os nazistas, tudo muito difícil. Né? É incrível pensar o que eles viveram, a intensidade da luta que foi a vida deles durante esse período. Né? Bom, eu gostei muito do livro,
né? A princípio, quando a gente começa a leitura, parece um livro não comum, porque não dá para pensar num livro de um sobrevivente do Holocausto, um livro de uma história, né, baseado em fatos reais, como um livro comum. Né? É uma leitura para ser feita com muito respeito. Mas quando eu comecei a ler, eu falei, será que vai ser mais uma experiência, né? Por mais intensa que seja, né? E esse livro ele traz, né? Ele me trouxe algo a mais, né? Ele é muito rico, né? Como eu falei, historicamente. Eu gostei muito da leitura, né? Foi realmente um livro que me tocou e que vai ficar guardado na minha memória por muito tempo. Tá? Recomendo a leitura para quem gosta do tema, né? Porque não é um livro fácil. É um livro que tem momentos muito pesados, momentos de muita violência, e não é fácil, né, digerir tudo isso. Mas tá aqui, né? Essas são as minhas impressões a respeito de O Garoto que Seguiu o Pai para Auschwitz. Espero que vocês tenham gostado. Né? Se gostaram, deixem um like, que isso ajuda muito a divulgar o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui na Árvore dos Contos. Seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!